Boa noite a todos os nossos irmãos da nossa casa Centro Espírita André Luiz. Sejam bem-vindos os nossos irmãos e irmãs, companheiros de jornada, para esse momento em que nós vamos ter junto a nós o músico, o palestrante, enfim, na palestra da noite, trazendo as boas recordações dos ensinamentos de Jesus para todos nós. Vamos agradecer o nosso harmonização, né, que é trazendo o seu conhecimento, né, bastante agradável para todos nós. E também aproveitando o momento, aqueles que quiserem água fluidificada, deixar aí no copo, uma garrafinha do lado, e com certeza durante a palestra nós vamos ter a fluidificação dessa água. E com certeza é o remédio principal da alma e do corpo, de acordo com os nossos merecimentos, as nossas necessidades. Deus, nosso Pai, Ele está sempre nos auxiliando de alguma forma. E os avisos da noite é que nós continuamos recebendo as doações na Casa André Luiz, né? Precisamos para as nossas necessidades. E agora também com o Pix. Temos mais essa facilidade, né? O nome do Pix da casa é o CNPJ. Então, a pessoa que quiser doar, temos todos os meios, as facilidades para que isso possa ser feito, dando mais essa oportunidade para os nossos irmãos. Então, nós vamos fazer nossa prece de abertura, agradecendo a Deus, ao nosso Mestre Senhor Jesus, para que o palestrante da noite seja bem intuído, que é o Jorge Hansen. É um palestrante que já há grande tempo que ele vem ajudando a nossa casa através das suas palavras, a sua palestra, e mais um momento que nós vamos ouvir o nosso irmão Jorge Hansen. Pedir a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, para que nesse momento intue o nosso irmão ainda mais tudo aquilo que ele sabe, que ele estuda, que ele prepara, para que a nossa palestra realmente seja um bálsamo para todos nós. Então vamos fazer a nossa prece. Senhor Deus, Pai de misericórdia e bondade, Jesus, nosso mestre, nosso guia, aos espíritos do bem que têm por missão assistir-nos na jornada terrestre, nós agradecemos por mais esse momento em que nós estamos reunidos em nome de Deus para poder aprender um pouco mais, seguirmos juntos nessa grande caminhada do planeta Terra, no qual nós estamos agora, e pedir principalmente para aqueles que estão enfermos, passando por dificuldades, que Deus, o Pai de bondade, de amor, possa socorrer a todos, dando consolo, conforto e suprindo as necessidades de cada um. Vamos confiar em Deus. É o nosso Pai, Criador do nosso planeta, como Jesus, e tantos outros espíritos do bem que tem para nos assistir. Com certeza, vamos passar por esse momento difícil e amanhã é um outro dia. Que Deus nos abençoe, nos ampare e que o Jorge possa assumir a palavra e trazer uma palestra para todos nós nesse momento de amor e de bondade. Que assim seja, dando por iniciado o nosso trabalho. Eu fiz aqui um roteiro exatamente em face de ser um tema muito específico e sugerido pela própria grande amiga, irmã, maravilhosa Joana de Ângeles,
para que nós pudéssemos, antes de fazermos uma análise propriamente dita, pontual, em relação ao tema proposto, que é a mediunidade em família, que muitos podem estar, em algum momento, assistindo a live gravada, conceituar um pouco, para nós fazermos exatamente, aqueles que não conhecem, né, um contorno de panorâmica do que é a mediunidade, como a mediunidade foi tratada e é tratada, até chegar na família e após isso. Eu coloco aqui em relação à mediunidade como uma faculdade que possibilita esse intercâmbio, essa relação, essa interconexão entre o chamado mundo material, o mundo físico, o mundo que nós estamos vivendo aqui e agora, e o chamado mundo extrafísico ou espiritual, que é também conhecido como tal. Eu fui buscar obras básicas para poder explicar exatamente os conceitos da mediunidade. Como no Livro dos Médiuns, que é o livro principal que mergulha e nos dá exatamente parâmetros muito seguros para compreendermos a mediunidade em si. No capítulo 31, eu fui buscar no item 11, há uma afirmação de que a mediunidade, uns até discutem sobre isso, mas que a mediunidade seria um dom. Segundo Allan Kardec, o dom da mediunidade ele é tão antigo quanto as civilizações e todos os povos tiveram os seus médiuns. Depois ele vai fazer uma análise, um desmembramento dessa análise sobre o dom, o chamado dom. Será que como dom alguns têm, outros não têm? Vamos ver isso daí. O mediunismo, por exemplo, nós ouvimos falar muito de mediunismo e de mediunidade ou manifestações mediúnicas conscientes. Mediunismo, que também já ouvimos falar algumas vezes, seria uma manifestação mediúnica numa expressão mais empírica, ocorre em qualquer religião, em qualquer lugar, sem que se conheça, né, a sua natureza, e sempre esteve presente também na história humana, mas sem se conhecer os detalhes, o que viabiliza essa possibilidade, né, dessa manifestação de mortos com os vivos. Outra coisa que nós analisamos em relação, após a doutrina espírita, fugindo dessas expressões empíricas, né, as manifestações mediúnicas, ou a mediunidade mais consciente, estudada, ganharam um novo enfoque, ganharam a partir daí exatamente de uma doutrina, que é a doutrina espírita, para que pudéssemos reviver, todos nós cristãos, né, uma visão mais evangélica, uma visão mais cristã, um convite mais moralizador da mediunidade, porque, a rigor, na época de Jesus, a mediunidade, e nós vamos também fazermos alguns tipos de referência sobre isso, era utilizada na questão da chamada cura, nos passes magnéticos e outros fenômenos que ocorreram lá no Pentecoste, etc. Então, através dos tempos, o que ocorreu? A mediunidade ela foi perdendo exatamente esse viés moralizador, esse viés verdadeiramente com enfoque de um convite para a transformação moral. O Espiritismo, a nossa querida e amada doutrina espírita, tornou, no século XVIII, no século XIX, melhor dizendo, a mediunidade exatamente como um fenômeno destituído de qualquer ranço místico ou de misticismo, ou alguma coisa que venha lembrar o sobrenatural, aquilo que está além da natureza. Voltando ao Livro dos Médiuns, lá no capítulo 19, há uma afirmação em que esse intercâmbio entre vivos e mortos, ou seja, o intercâmbio mediúnico, ocorre exatamente porque nós pensamos, e é através do pensamento que se estabelece uma ligação mental, né? A partir daí, essa ligação entre chamado encarnado e desencarnado se dá esse intercâmbio. Disse, por exemplo, no livro escrito também por Allan Kardec, A Gênese, capítulo 19, no item 17, que o pensamento do médium, tanto quanto o pensamento do próprio desencarnado, morto, vamos dizer assim, né, agem em reciprocidade, e vão agindo em campos energéticos em reciprocidade. O pensamento, já que a mediunidade é profundamente transmissões de pensamento, o pensamento se transmite de espírito a espírito pela mesma via dupla, né, de lá para cá e de cá para lá, segundo seja as suas características, a sua densidade, se seja um pensamento bom, um pensamento de revolta, um pensamento ruim,
um pensamento melhor, de amor, enfim. Se for um pensamento bom, evidentemente são energias depuradas, construídas. Se forem pensamentos ruins, são energias tóxicas que vão ser produzidas. Então, para entendermos a mediunidade, nós precisamos refletir sobre a questão do pensamento. Nós pensamos, nós sentimos, e nós precisamos trabalhar a nossa vontade para coordenar pensamento que vai levar ao sentimento que me leva às emoções. As emoções são manifestações profundamente sensitivas. A emoção já é muito mais quase fisiológica. O sentimento deságua na emoção, e a emoção já é fisiológica, né? Voltando a Allan Kardec, Livro dos Médiuns, capítulo 20, quando ele diz que os médiuns, ou qualquer médium, exerce sobre o espírito comunicante uma espécie de atração e, às vezes, até uma espécie de repulsão, conforme o grau de afinidade, de sintonia ou de repulsa entre ambos. Então, vejo na análise de Allan Kardec, em que chegamos à conclusão que os chamados bons espíritos têm afinidade com os chamados bons médiuns e os maus com os maus médiuns, por questão de sintonia, sabendo que mediunidade é transmissão de pensamento, é uma troca de energia de mão dupla, né? Os espíritos, eles se comunicam repetindo a questão do pensamento, sentimento e vontade, mas os espíritos, quando se comunicam, em qualquer grau que ele esteja, pelo pensamento, não necessariamente pela palavra, porque as pessoas acham que pela psicofonia o espírito é que está falando, não é. O espírito, em qualquer grau de estado psicológico que ele esteja, ele está transmitindo a sua sensação, sua emoção, seu pensamento. E é captado pelo médium nas condições em que o médium pode, na sua aptidão, fazê-lo. Mas o espírito não fala. Quem fala, evidentemente, é um médium. O espírito apenas projeta, por um processo de transmissão telepática, o pensamento. Porque o espírito em si não fala. Ele está transmitindo as suas emoções, seus sentimentos, aquilo que ele traz dentro dele. Então, em face dessa sintonia que se estabelece, exatamente as questões de intenções, de ideia, imagens que o espírito vai emitindo nessa ligação com o médium, e o médium vai captando de acordo, como eu repito, a sua capacidade mediúnica, a sua aptidão. Nessa ligação mental, ainda nos explica Allan Kardec, há um halo energético extremamente importante para o fenômeno ocorrer. Na realidade, esse campo energético chama-se perispírito. Allan Kardec deu o nome de perispírito, que é exatamente um elo que mantém conectado espírito com o corpo. E o perispírito apresenta essa função muito, mas muito importante, pois é ele, esse elo energético entre a realidade metafísica e a realidade física, ou seja, a realidade do espírito e daqueles que estão na matéria. Ainda o nosso mestre Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, lá na segunda parte, no capítulo 14, item 159, aí que ele vai desmembrar um pouquinho mais a questão dele. Ele consolida, num primeiro momento, uma concepção da capacidade de comunicação entre os dois planos, o físico e o espiritual, como uma aptidão pertencente a todos os seres humanos. Então, já é uma afirmação categórica em algum momento na questão que nós citamos. Kardec diz, então, que todos nós temos, em maior ou menor grau, esse conceito de mediunidade, todos, então, teríamos. Então, o conceito de mediunidade como uma faculdade abrangente e restrita, como um dom específico dos ungidos, está fora. Isso que ele quis dizer. Está presente em todos, não em alguns que acham que, por serem médios, são os privilegiados e ungidos. Então, ele faz essa afirmação que toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é média. E essa faculdade, portanto, inerente a todos os homens. Por isso que não constitui um privilégio para aqueles que se acham ungidos, porque veem espírito, porque ouvem espírito, porque psicografa, porque vê, enfim. É uma colocação. Depois ele faz uma outra, ele faz um adendo para que nós pudéssemos entender melhor a mediunidade estudada por Allan Kardec, não que todos tenham a faculdade embrionária. Qualquer ser humano, em seu ponto de vista embrionário, possui a mediunidade. Mas são raras as pessoas que não possuem, né, esse estado embrionário, mas pode-se dizer que se você sente mais ou menos a presença espiritual, alguma coisa além do mundo físico, mais ou menos você pode dizer que é um médium.
Agora, a confirmação de que todas as pessoas são passíveis de serem influenciadas pelos espíritos também se encontra por Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Vocês vão buscar lá a questão 1, ou melhor, 459, 459. O Allan Kardec, quando eu falei em relação a pensamentos, e isso é importante, analisando a questão da mediunidade, o Kardec chegou a indagar se os nossos pensamentos e as nossas ações são influenciadas pelos espíritos. E os espíritos responderam naquele momento, Allan Kardec, em que a influência é muito maior do que nós supomos. Porque muito frequentemente são os espíritos que nos dirigem. Então, vejam a importância do pensamento no campo da mediunidade. Questão 459 explica muito bem, dizendo que quase que frequentemente são eles que nos, de alguma forma, têm um certo relativo controle. E é preciso nós termos cuidado, porque é o controle do mal, o controle do bem, um controle benéfico e um controle tóxico. Aí vai ver, é questão de escolha de vida, o meu comportamento, já que todos têm mais ou menos, em maior ou menor grau, a mediunidade. Embora eu diga com o próprio codificador, para não generalizar o conceito de mediunidade, aliás, o próprio codificador, ainda na questão, no item 159 da questão 14, que eu citei aqui, ele diz que, comumente, a utilização do termo médium se aplica somente aos que possuem uma faculdade mediúnica bem caracterizada, que se traduz por efeitos fenomênicos que dependem de uma organização mais ou menos sensitiva. Em suma, ele diz que todos nós embrionariamente trazemos a mediunidade, mas numa condição mais clássica de análise da mediunidade na obra O Livro dos Médiuns, ele vai exatamente mostrar que são exatamente aquelas pessoas que possuem, né, uma organização mais ou menos sensitiva para esse intercâmbio de uma forma mais ostensiva. Aí sim, médium, no sentido de poder ter esse contato mais ostensivo, não em sentido embrionário apenas. Ele já tem a faculdade muito claramente para todos, visível, digamos assim. Destaque-se que Kardec coloca a mediunidade como uma faculdade desvinculada da necessidade. Por exemplo, para ter mediunidade, eu preciso estar vinculado a alguma religião, a uma fé religiosa? Não. Ela está relacionada a uma condição, uma estrutura, uma composição orgânica. Por quê? Porque a mediunidade trabalha muito com as energias elétricas ou eletrônicas ou eletromagnéticas que nós produzimos pelos neurônios, pelo sistema nervoso central, pelas nossas glândulas, porque, na realidade, o nosso corpo é uma verdadeira usina transceptora, ou seja, tanto recebe como capta energias eletromagnéticas. Então, a condição orgânica é fundamental para o exercício da mediunidade, para a própria mediunidade. Então, o corpo influencia muito para a questão da mediunidade. E é uma faculdade neutra em si. A pessoa possui ou não possui a mediunidade, digamos, ostensiva. Ela é neutra em si, como a visão também é neutra em si. Porque as suas potencialidades, ela pode, com ela, você cometer coisas certas e coisas erradas, mas não é culpa da mediunidade. Seria culpa do médium, se ele fizer coisa errada. Ou o mérito dele se ele escolher as coisas boas. Então, a mediunidade em si, ela é neutra. A visão é neutra. Os meus olhos veem, aqueles que enxergam, evidentemente, dizer que os meus olhos são maus, os meus olhos são bons. Depende daquilo que eu utilizo da minha visão. Se eu uso a minha visão de forma consciente, inteligente, amorosa, disciplinada, os meus olhos, a minha visão, ótimo. Mas se eu uso a minha visão para o mal, evidentemente é uma questão de escolha. Mas a visão em si, a capacidade de visualizar, de enxergar, não é mal nem ruim, é neutra. Vai depender de quem está utilizando ela, né? Outra coisa que nós analisamos aqui é demais, se o poder de comunicar com os espíritos só fosse dado aos que forem mais dignos, ou seja, mais bonzinhos, mais moralizados, aí o Kardec pergunta, quem é que ousaria pretender dizer que eu sou o mais digno para ser médium? Ou seja, será que realmente eu tenho mais capacidade? Onde é que estaria o limite da dignidade, da indignidade, tendo como parâmetro a minha dignidade? A mediunidade é dada sem distinção nenhuma. Aliás, exatamente por causa disso que os espíritos se valem ou possam levar à luz de todas as camadas, considerando camadas morais também, né? A todas as classes sociais, inclusive, tanto ao pobre como ao rico, ao moralizado, desmoralizado, aos honrados, para fortalecer no bem
e aos desmoralizados para, como um convite, corrigir, aliás, os desmoralizados são esses realmente doentes que precisam de médico. Então, a mediunidade ela pode estar presente em espíritos muito elevados, tanto quanto pode estar presente em espíritos desmoralizados. E exatamente nesses desmoralizados que a própria mediunidade pode se transformar numa ferramenta muito importante para a sua transformação. Porque Jesus não veio para os bons, Jesus veio para os doentes. E, afinal, Deus não quer, isso está muito claro, né? Que a morte do pecador, como se diz, não é do pecado. Logo, Deus não privaria de socorro ao que comete erros, mesmo que com a mediunidade, ele vai socorrer. Outra coisa importante para nós analisarmos aqui é que o chamado bom médium, né, o médium bom, de qualquer maneira, né, ele nem sempre é aquele que tem facilidade de intercambiar-se com o mundo espiritual. Nem sempre ele tem facilidade de comunicação com o mundo espiritual. Na realidade, o bom médium é aquele que é mais simpático, entra em sintonia mais rápida, né, com os bons espíritos. E se você entra em sintonia mais rápido com os bons espíritos e é assistido por eles, evidentemente podemos dizer que você é um bom médium, independentemente de você ter a chamada mediunidade ostensiva, mas você tem a mais importante de todas, que é o comportamento, que é a vivência, que é o exemplo, que é a referência que você se torna para as pessoas. Há detalhes, filigranas, há nuances desafiadores na mediunidade, por exemplo, na família, que é o tema que nós vamos começar a estudar com a Joana de Anjos. Quando a mediunidade está no grupo familiar, está no ambiente doméstico, evidentemente, nós temos que levar em conta alguns fatores extremamente importantes, reencarnacionistas que somos. Por exemplo, exatamente no grupo familiar que se encontram espíritos para, no mundo de expiação e de prova como o nosso, estar em processo de reparação dos erros do passado. É natural. Porque onde é que eles vão reparar os erros cometidos em cenários anteriores, se não com os cenários atuais que justificam como reflexo os cenários de vidas anteriores, inclusive com os próprios atores ou os mesmos atores em espaços diferentes. Então é na família que encontra espírito para a reparação dos erros do passado. Esse já é um ponto. E não vamos analisar a mediunidade nesse meio, nesse cenário. Na família, podem surgir, evidentemente, alguns discretos movimentos de fenômenos mediúnicos na criança, no jovem, na pessoa mais idosa, terceira idade, ou até mesmo fenômenos causadores que vão trazer distúrbios nos relacionamentos afetivos. É muito interessante falar que eu disse que em vários graus podem surgir esses discretos ou ostensivos fenômenos mediúnicos, e podem causar ou não alguns tipos de distúrbio na família. Cora Coralina, me parece que despertou com muita força a mediunidade dela, já estava realmente além da chamada melhoridade. Embora sabemos que o corpo físico, como constituição base para a mediunidade, é fundamental. Mas se forem preservados, por exemplo, o sistema endocrínico, né, como verdadeira usina geratriz de energias eletromagnéticas, a mediunidade ali vai funcionar mesmo que o corpo já esteja em decrepitude. Sem dúvida nenhuma, não há problema. Como nós estamos falando em grupos familiares, mediunidade na família, a mediunidade, ela, mesmo no meio espírita, de uma forma quase que geral, não é bem compreendida. Embora seja um excelente recurso para comprovar a imortalidade, para comprovar as teses que nós temos dentro dos conceitos que trazemos também na literatura espírita, mas quase sempre a mediunidade é vista de uma maneira muito equivocada, chegando quase que sempre, ou muitas vezes, à aceitação de conceitos que são bastante contraditórios. Conceitos que são verdadeiras aberrações ao bom senso kardeciano. A mediunidade em si, ela acabou sendo um grande problema na história, na nossa história, sobretudo no mundo ocidental. Ela foi muito perseguida na Idade Média. Quantas mulheres foram jogadas, mulheres que eu digo com a faculdade de sensibilidade mediúnica, tidas como feiticeiras, bruxas, etc., foram jogadas nas fogueiras, homens também, né? Lembramos o caso da própria Joana d'Arc, que, em função da sua mediunidade também,
ela foi jogada na fogueira, que foi uma das causas, né? Mas isso, segundo a condenação da Igreja Britânica, ela realmente jogaram na fogueira, também disseram que ela tinha contato com o demônio, né? Esse é o detalhe realmente dessas perseguições medievais em relação à mediunidade. Também foi combatida em vários outros séculos depois do final da chamada Idade Média. Somente no século XIX, com o advento do Espiritismo, é que a mediunidade passou a receber uma consideração mais específica, né? Os estudiosos mergulharam sobre o tema, Allan Kardec foi um deles, né? E deu mais cidadania a esses estudos sérios, dignificou o exercício da mediunidade a partir do século XIX. Temos pouco tempo, então, de dignificação do uso da mediunidade, considerando que o mundo cristão perdeu o foco da mediunidade, que nos tempos apostólicos também era muito praticado. Porém, a mediunidade ainda hoje prossegue sob práticas estranhas, eu repito. Práticas que eu chamo de irregulares, são carregadas de muitos folclores, mediunidade carregada de fantasias místicas, de supostos médiuns reveladores que têm contato com espíritos reveladores, desvirtuando-se totalmente através de outros incautos aventureiros no nosso meio, são irmãos nossos, mas entram mais como aventureiros do que como estudiosos. E isso cria problemas exatamente, sobretudo no chamado movimento espírita, ou seja, o movimento que propõe divulgar uma nova revelação. Sem o conhecimento racional da mediunidade, ou da sua especificidade, tais irmãos aventureiros acabam realmente fazendo algum tipo de colocações, opiniões pessoais, pontos de vista, e muitos deles até dirigem grupo mediúnico de maneira arriscadíssima, porque não conhecem. Lidar com mediunidade sem o conhecimento da mediunidade é simplesmente você dar base, não somente para você, para o grupo que supostamente você dirige, se colocar exatamente sob o impacto de influenciações extremamente malfazejas, malévolas, e até mesmo, às vezes, levando a situações mais graves e trágicas. Muitos com desvios no campo da mediunidade torturada são pacientes, né, de psiquiatras, são pacientes internados em clínicas de repouso por causa da mediunidade torturada, não conhecida, não trabalhada, superexcitada, aberta para todo tipo de pensamentos, como eu disse, troca de energia, mão dupla, de lá para cá, de cá para lá, por afinidade. Essas energias tóxicas vão colocar pessoas exatamente nesses rumos, né? Para os psiquiatras, para os psicólogos, para os terapeutas, e, enfim, não vão viver uma vida sadia. E, normalmente, muitas vezes, por causa desses líderes aventureiros que não conhecem mediunidade, acham que conhecem, inventam tudo que podem inventar sem conhecer Kardec e colocam em risco a vida das pessoas. Eu estou usando o termo, colocam em risco a vida da família e das pessoas. Isso quando tais aventureiros ou delirantes, né, não defendem a necessidade até de impedir, até com medo desses momentos de transtornos psicopatológicos, né? Então, impedir a mediunidade, anular a mediunidade nas suas mais variadas expressões, que vai ao extremo, com medo de lidar com ela. Então, vão aos extremos. Então, em razão dessas superstições que se alastram em torno dos fenômenos transcendentes da própria mediunidade, vão surgindo aqui e acolá essas fórmulas cabalísticas, essas práticas estranhas, essas revelações absurdas e bizarras, práticas arriscadas, práticas insensatas, sempre justificadas como se fossem importantes, como se fossem necessárias para o desenvolvimento, seja do princípio espírita, da própria mediunidade ou para a sua compreensão. Lidar com mediunidade, repito, 1 milhão de vezes. Precisamos conhecer Allan Kardec, precisamos conhecer as obras complementares, precisamos conhecer as obras sérias para que possamos lidar com ela, porque lidar com uma prática que pode ser arriscada, insensata, e que muitas vezes justificadas como se fossem necessárias para o fortalecimento do espiritismo, é um ledo engano. O espiritismo já é uma doutrina consolidada, uma doutrina com suas informações que, por essas informações, nos convidam à formação, ou seja, à apropriação da informação, para que nós possamos nos transformar e ajudar também a transformar a sociedade. Esse é o objetivo do espiritismo.
e não para ficar realmente como escolas de verdadeiros iludidos, achando que a mediunidade é a chave para resolver os seus problemas de conflitos pessoais e familiares. Não é. Em verdade, a mediunidade surge em qualquer período da existência humana, repetindo o que eu falei ainda há pouco. Ela pode surgir na mediunidade, na infância? Pode. Surgir na adolescência é muito comum. Na época de Kardec, sobretudo, acontecia isso. Na maioridade ou na própria velhice, e isso vai produzindo, sobretudo quando ela é ostensiva, muito claro isso, elas vão criando alguns ruídos, né? Algumas inquietações. Por isso, a necessidade do estudo. Por isso, a necessidade de uma orientação boa, balizada, né, nas obras de Allan Kardec. Para mim, a única doutrina que estuda a mediunidade com seriedade na Terra, na história humana, é o Espiritismo. Eu não conheço outro que estuda a mediunidade de uma forma tão clara, tão simples, tão profunda como o Espiritismo. Então, voltando à questão da infância, a mediunidade em família, na infância, invariavelmente, quando surge a mediunidade na criança, quase sempre, não é uma regra, mas é quase sempre tumultuosa. Até porque a criança em si, nesse momento do espírito reencarnado, o que acontece? Ela não sabe discernir, ela não tem discernimento entre o que é uma realidade concreta, objetiva, e o que seria uma ocorrência mais de dimensão fora da Terra, subjetiva ou espiritual. A criança não tem capacidade de discernir, ela confunde-se e vai provocando, normalmente, penosas situações na família. E a criança se torna arredia, rebelde, violenta, doente, deprimida, e, enfim, mil situações que acabam trazendo situações penosas por causa da mediunidade na criança, podendo produzir esses momentos agradáveis que podem também desestruturar a vida no lar. Então, dependendo de surgir algum fator estranho numa criança, que pode ser a mediunidade, é preciso fazer exatamente uma análise para que haja uma boa orientação de como conduzir isso. Como conduzir, não no sentido de ela trabalhar a mediunidade, é de neutralizar por um período que ela fique totalmente aberta a todas essas influências em que poderá trazer esses distúrbios e a desestruturação da própria família a partir da mediunidade na própria criança. Então, cabe aos pais, aos tutores, aos responsáveis por essas crianças não se deixarem se afligir quando ela surgir, né? Quando estão defrontados por essas corrências de mediunidade na criança, e procurar as soluções adequadas para atendimento a essa criança. Para isso, deve oferecer à própria criança segurança afetiva, amorosidade, dialogando com essa criança com naturalidade, dentro da capacidade cognitiva e de compreensão, na primeira infância, né, com coisa mais concreta, a partir da segunda infância já fazendo com que ela tenha a capacidade de fazer abstrações, mas de qualquer maneira, o que é importante dizer para ela nesse diálogo natural é explicar que esses espíritos que podem trazer confusões na mente dela são pessoas que, como nós, morreram, mas que continuam vivas sem o corpo físico. Elas vão, com o tempo, entender. Ou seja, são pessoas que morreram e que aquelas que foram não muito boas precisam de conselhos quando aparecem infelizes, perturbadoras. Ou aquelas que tiveram uma vida boa, são pessoas bondosas, né, que morreram e que precisam ser respeitadas quando aparecem bons espíritos, que eles podem ver bons espíritos, até parentes. Depende, né? Existem crianças que veem, ouvem espíritos, né, provocam fenômenos de efeitos físicos, e assim vai. Isso que eu estou falando para vocês vão encontrar exatamente em Joana de Ângeles. Ela vai explicando, com outras palavras, a mediunidade em família, tecendo, detalhando de forma bem focal a questão da mediunidade na criança também. E os pais devem acolher os filhinhos com naturalidade, sem fantasiar, sem colocar aquela situação no mundo na dimensão da sobrenaturalidade, evitando imagens aflitivas que possam gerar mais medo, mais pavor. Os pais dever é uma lei da consciência, o dever é o aguilhão da consciência, então devem dar um tom natural ao fenômeno para ser bem aceito, ser bem compreendido
bem refletido, bem trabalhado. Esse é o primeiro dever. Repito, dever é uma lei de Deus. Dever é o aguilhão da consciência. Aguilhão é aquilo que espeta. Então, o dever, às vezes, as pessoas querem fugir do dever, que é a obediência às leis divinas da própria consciência. E o dever é um guardião, probo da nossa intimidade, conforme os próprios Espíritos dizem. Então, esse é o primeiro dever dos pais, antes ou perante, diante da presença da mediunidade infantil na família. Encaminhar, conversar de forma inteligente, sem levar para o mundo do sobrenatural, explicar que aqueles seres são seres que desencarnaram, mas que precisam de ajuda quando necessitados, ou podem aconselhar também quando são bons. Então, como dever, isso é importante. E a maneira mais segura, mais consistente para o atendimento correto a essa criança será, repito, buscar o auxílio de uma instituição espírita bem dirigida. Uma instituição espírita realmente que esteja bem coordenada por pessoas conscientes, estudiosas. Se a criança, por exemplo, já tem a idade de participar em atividades infanto-juvenis, melhor ainda, porque ela poderá encontrar um robustecimento, um encorajamento de apoio para a superação das aflições mediúnicas que existem quando elas começarem a frequentar esses grupos de estudos, né, infanto-juvenil, e juvenis nas casas espíritas. Agora, jamais permitir, isso é um ponto básico, como dever, jamais permitir que a criança médium participe de atividades mediúnicas, por mais que tentem oferecer justificativa para isso. Porque existem os aventureiros que não botaram mediunidade, nada disso. Ela não tem que realmente estar participando de atividade mediúnica, embora seja uma criança médium, ela tem que aprender, ela tem que aos poucos lidando com isso, porque a criança ela não está madura ainda para introjetar conscientemente os ensinamentos da doutrina espírita, que explica muito bem, né, de forma mais específica, essa relação com o mundo espiritual. Até porque nem há essa pressa toda para que seja feito o desenvolvimento mediúnico nessa criança. Porque o desenvolvimento mediúnico, ela se estende por toda uma existência, outra existência, outra existência. A mediunidade se desenvolve através de várias existências, sempre necessitando de reflexão, de estudo, de experiência. Não precisa ter pressa de querer realmente colocar já para exercício de mediunidade uma criança, de forma nenhuma. E por mais fortes razões ainda da criança ou adolescente, eles devem ser poupados dessas experiências mediúnicas mantidas em muitas instituições espíritas mal conduzidas, mal orientadas, repletas de misticismo, de fantasias, e até mesmo tangendo para o sobrenatural, porque eles acabam realmente colocando uma coisa como é tão natural no mundo do misticismo, das fantasias. Então, deve-se trabalhar nos valores morais do jovem, na criança, edificando os sentimentos mais nobres nessas crianças, nesses jovens, induzindo ou conduzindo-os pelos trilhos de uma alegria, de viver com alegria, de viver como jovem, equilibrado, saudável, sem nenhum tipo de cabrestamento, de coerções, mas com consciência, de forma inteligente, até porque a mediunidade ela não se constitui num desvio psicológico, como muitos tentam realmente impor como ideia, ou um ativador de transtornos de comportamento, de conduta, conforme alguns, aspas, especialistas fazem crer. E é exatamente por causa disso que, muitas vezes, os pais acabam encaminhando as suas crianças médiuns para terapias psiquiátricas com um objetivo: anular a ocorrência da mediunidade. Vai dar certo? Não vai. Com a orientação amorosa dos pais, evita-se criar maiores conflitos no jovem médium ou na criança médium. Consegue-se, os fenômenos se tornam até menos penosos, mas tem que haver essa orientação amorosa, respeitosa, carinhosa, fraterna, amiga, inteligente, simples. E devemos destacar que nesse período da existência infanto e juvenil, há questões das dívidas do passado, as dívidas pretéritas, que ressurgem de forma vigorosa também. E quando ressurgem de forma vigorosa essas dívidas, essas pendências do passado, os cobradores, os chamados desencarnados, que ainda se sentem infelizes ou credores por haverem sido vítimas,
eles vão em busca de uma desforra, de cobrança mesmo do inimigo que ora estão encarnados, independentemente do momento do corpo. Para ele, os obsessores, aquela criança é exatamente aquele que o levou a uma situação de derrocada. Então, não vê a criança, para ele, é o espírito, é a essência que está naquela criança que tem que ser cobrada. E esses obsessores, eu repito, não enxergam, então, a criança, ou o jovem, mas sim aquele algoz que o infelicitou. Embora aquele corpo de criança, aquele corpo frágil no qual se encontra reencarnada a criança, do antigo perseguidor, ou algoz, que é o atual reencarnado, descarregam os seus sentimentos inferiores, os seus sentimentos perversos em forma de vingança na criança. Aí as crianças ficam exatamente atônitas, trazendo desajuste na família. Sabemos que o antídoto ao ódio, às ações dos verdugos através das crianças, será sempre o amor, a compreensão, para que nós possamos mergulhar e compreender o sofrimento do próximo. Todos reencarnam na Terra a fim de progredir. Não há nenhuma reencarnação programada com outro objetivo que não seja o nosso progresso, a nossa depuração espiritual, para que nós possamos nos liberar exatamente dos compromissos negativos de vidas anteriores. Então, uma reencarnação não é exatamente um mergulho para um turismo na vida terrena. Não é, para nenhum ser humano. A reencarnação é exatamente esse convite para o progresso a fim de libertar-nos dos compromissos negativos de vidas anteriores. Então, é testemunho o tempo todo. Não adianta. Quem reencarna e não tem as dificuldades naturais, os desafios naturais para a depuração, ela não vai viver de uma forma, digamos assim, proativa. Vamos dizer assim, vai ter que reencarnar novamente, porque o mundo de expiação e prova é um mundo desafiador. Estabelecendo novos roteiros de equilíbrio, de forma que na Terra, como um verdadeiro educandário, possamos encontrar e ampliar uma visão correta em torno do que é viver, do que é amar, auto-amor, auto-respeito, auto-acolhimento, auto-valorização, nos conhecer bastante, como Jesus já nos ensinou há 2000 anos, né? Para nós podermos amar o outro, precisamos aprender a nos amar. Para podermos amar o meu obsessor, eu preciso me amar primeiro. Isso é óbvio. Amar o outro como devemos nos amar foi Jesus que nos ensinou como o maior dos mandamentos, que é o primeiro é amar a Deus. Então, eu preciso desenvolver esse auto-amor. A fim de que nós possamos abençoar a nossa existência, abençoar as existências também dos nossos filhos, dos nossos amigos e até suporte dos inimigos, com a lição justiça, amor, caridade, compaixão, compreensão, serenidade, paciência, humildade, essas virtudes que vão transmutando as nossas viciações, educando-nos cada vez mais para nos melhorar, desempenhando as nossas atividades, sobretudo aquelas que temos como compromisso, como um propósito, dentro de um plano existencial. A faculdade mediúnica, voltando a ela, portanto, no período infantil, é portadora de um altíssimo grau de significação no contexto de nova realidade do mundo de hoje, considerando o progresso ou do restabelecimento da paz de todos os infratores, é importante também dizer isso, que pela mediunidade eu vou quitando também os débitos anteriores. Situações essas que possibilitarão a qualquer um de nós a libertação daqueles fenômenos mais ostensivos, mantendo um processo de percepção natural sem os transtornos e aflições. Ou seja, quando temos consciência da mediunidade, a mediunidade acaba realmente, ao contrário de me trazer transtorno, me traz tranquilidade. Pela experiência, a experiência que vão ficando impressas no meu subconsciente. Isso vão trabalhando em mim uma compreensão, uma certeza da imortalidade. E vai ensejando a cada um de nós, as crianças, o jovem, o velho, enfim, um crescimento interior, um crescimento íntimo em relação aos deveres para conosco, ao amor, né? E com o próximo e com Deus. Considerando essa realidade, é expressivo o número de mediunidade em crianças, diz a Joana de Ângeles, pois que a faculdade abençoada trabalha para a felicidade do espírito. Porém, o fenômeno, ou os fenômenos, podem manifestar em duas ordens distintas, diz ela, no capítulo que me foi proposto para hoje.
aquele que são perturbadores, que a mediunidade prova, e aqueles outros fenômenos naturais que não geram desequilíbrio, quando não produzem distúrbio na conduta da criança, é que a sua natureza e a sua constituição proporcionam esse equilíbrio. Essas crianças, por exemplo, quando estão com uma constituição em proporções adequadas para não manter nenhum tipo de distúrbio, elas veem espírito de forma natural, ouvem espírito de forma natural, produzem efeitos físicos de forma natural. Tudo isso lhes parece perfeitamente natural. Não se perturba e nem perturba ninguém, mas é um estágio a ser alcançado. Na maioria esmagadora das vezes, não é assim que acontece. Então, se a mediunidade estar diante ou presente a crianças nessas condições, não causa qualquer problema. Cabe, então, aos familiares adultos a compreensão desse fenômeno e a sua consequente orientação, porque a criança tem que ser orientada, embora não cause perturbação para ela, mas ela não tem capacidade cognitiva para ter ou fazer discernimento do que é uma coisa objetiva e do que é uma coisa mais espiritual. Diante de fenômenos mediúnicos no lar, especialmente na infância, somente o conhecimento do espiritismo, repito, pode oferecer roteiros de segurança, pode oferecer roteiros que dê uma boa orientação para o bom desempenho dessa faculdade. Restam-nos alguns poucos minutos. Eu daria por encerrada a minha fala, pelo qual eu agradeço a oportunidade, e deixa eu, só um minutinho, deixa o André, que orientação dar aos jovens para lidar com a mediunidade conturbada pelo próprio... Me perdoe, estou só falando mesmo aqui nos comentários. Que orientação dar aos jovens para lidar com a mediunidade conturbada pelo próprio período de adolescência? Outra pergunta que ele faz: qual o papel da casa espírita perante aqueles que a procuram com as perturbações da mediunidade? Eu acredito que eu tenha respondido essas duas questões, considerando que uma casa espírita, evidentemente, deve lidar com o processo de, sobretudo, propor, além do Evangelho, aquelas informações que dêem uma base moral. O jovem pode levar uma vida sadia com as informações e, no momento apropriado, poder realmente trabalhar a sua mediunidade, mas no momento apropriado, jamais encaminhamento para as participações em trabalhos mediúnicos de crianças e jovens também não amadurecidos, né? Que alguém poderia dizer, mas Allan Kardec, André, trabalhou com jovens. A gente tem na história exatamente que Ruth Celine Jafé era uma donzela, uma jovem, se não me engano, 16 anos. As irmãs Júlia e Caroline Baudin, me parece, pela ordem cronológica, uma tinha 16 ou tinha 17 anos, que era filha do casal Baudin, e que ajudou em mais de 80% do Livro dos Espíritos. Também com Aline Carlotti, era uma jovem também na época de Allan Kardec. Hermâncio Dufour tinha 16 anos. Era um jovem, né? O que é jovem naquela época do século XIX, o que é jovem hoje, né? São momentos diferentes. Mas, de qualquer maneira, a orientação ao jovem, no meu modo de pensar, seria trabalhar exatamente com os estudos do Evangelho, estudo das obras moralizadoras, os trabalhos que a gente fala, né, naquelas escalas, né, de primeira, como é que se dá o nome lá? DIG, né? Aqueles trabalhos do DIG e tal. Na minha época era DIG, chamava de DIG, né? Passar por esse momento para que elas possam fortalecer nela, lidar com a mediunidade, porque a mediunidade ela pode ser, se ela não tiver uma boa orientação, e somente o Espiritismo é exatamente a doutrina capaz de dar uma boa orientação às famílias que estão vivendo a questão da mediunidade com jovens, a mediunidade com crianças, como nós lemos aqui com Joana de Anjos. A melhor orientação é exatamente o estudo, né? É conhecer, reconhecendo, porque pela informação, nós vamos nos apropriando da informação pela formação, que é o sentimento, e a partir daí, que leva mais tempo, o processo de transformação, que é o comportamento. Mas é mais ou menos por aí, meu irmão. Que Jesus nos abençoe e que nós possamos realmente fazer com que a mediunidade seja um ponto de referência de contato e consagração da imortalidade, nunca o contrário, fazer com que a mediunidade seja ponto de referência de desequilíbrio de pessoas e famílias, desajustando uma vida inteira em um projeto reencarnatório, cujo propósito é desenvolvermos virtudes e não viciações, né? Porque a mediunidade desequilibrada, ela leva a vícios também, né? Vícios, seja da mediunidade,
e outros tipos de vícios, né? Que é troca de energias mentais. Se você entra em contato e terceiriza a sua vontade para a vontade de espíritos tóxicos, você vai ficar intoxicado. Que Jesus nos abençoe, um bom dia para todos e que nós possamos realmente ter um excelente domingo. Muita paz. Muito bem, meus irmãos, acabamos de ouvir a palestra da noite com o nosso irmão Jorge Henson, falando sobre mediunidade em família. Isso realmente acontece entre nós, entre a família, e muitas vezes passamos despercebido, né? Então, com a palestra do nosso irmão, trazendo esses esclarecimentos, esses momentos de orientação, de ensinamento, amanhã podemos ver diferente as situações quando acontecer na família, né? Então, vamos agradecer o nosso irmão por mais esse momento de palestra, de palavras que ele brindou a todos nós nesse tarde-noite, né? Graças a Deus por isso. As nossas palestras continuam online, no domingo às 17 horas e nas quarta-feiras às 19h30. Sempre dessa forma, né? Nesses dias ainda permanecemos nas palestras online. E na segunda-feira já temos a palestra presencial, que é uma forma de como recomeçar os trabalhos da nossa casa. Como está acontecendo na mediúnica, nós também já começamos as palestras de uma forma ainda com algumas dificuldades, porque tem limites, né, de presença. Então, as pessoas têm que ter um pouco de paciência até que as coisas voltem realmente como era antes a nossa casa, né? Sempre lotada, sempre cheia. Agradecer a Deus por tudo isso que estamos passando, porque pode ser um novo dia amanhã para todos nós, né? Então, agradecemos Jorge, agradecemos a todos vocês que ouviram a nossa palestra, e nós vamos fazer o encerramento do nosso trabalho desse momento, da noite de hoje, né? Vamos fazer uma prece, agradecendo a Deus, a Jesus, por tudo que aconteceu nesse momento entre nós. Senhor Deus, Pai dos tristes e dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda a dor. Embora a miséria amarga, no planto de nossos erros, neste mundo de desterros, clamamos pelo vosso amor. Nas aflições da vida, nas noites mais tormentosas, vossa fonte generosa é o bem que não secará. És em tudo a luz divina, na tristeza e na bonança, essa fonte de esperança que nunca se fechará. Jesus, nosso mestre, nosso guia maior, abençoe o nosso planeta, Senhor. Abençoe todos aqueles que estão sofrendo, enfermos, doentes, os que estão desencarnando, que eles possam ser recebidos no plano espiritual por todos os trabalhadores da sua seara bendita. Obrigado, meu Deus, obrigado a Jesus, obrigado a todos aqueles que nos assistiram nessa noite, os espíritos do bem. Nós encerramos mais um momento de palestra na Casa André Luiz. Que assim seja. Obrigado a todos.